Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem vendo essa aula, tudo bem? Bom, hoje a gente já vai começar a falar sobre as questões trabalhistas na globalização. Eu falei para vocês que a gente já conversou sobre os fluxos, sobre a questão da exploração do meio ambiente, e hoje a gente vai falar sobre essa manutenção da exploração do trabalho e de como isso também vai ter muita relação com essas transformações técnicas produtivas e como a gente também vai ter toda uma transformação social com relação a isso, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Para começo de conversa, vou retomar alguns pontos que nós já falamos. O primeiro ponto para a gente levar em consideração é todo um histórico de evolução do que nós conhecemos enquanto a indústria, né? Esse grande setor produtivo que nós temos hoje, né? Então a gente consegue até colocar uma evolução em 4 etapas. Então, o que seria a etapa da indústria 1.0, em que a gente vai ter aquela primeira revolução industrial durante o século XVIII, da mecanização do tear, da máquina a vapor, de algumas revoluções importantes na questão produtiva. Depois nós chegamos na indústria 2.0, já no século XIX, o que é aí a nossa segunda revolução industrial, em que a gente começa a ter uma produção em larguíssima escala, então uma produção para um consumo em grande escala, né, em massa, perdão. A gente também vai ter toda uma questão das linhas de montagem sendo consideradas aí nesses setores produtivos. A gente tem a eletricidade, também muito importante como uma evolução técnica para potencializar essa produção, e também o motor a combustão, que vai, de certa forma, aumentar a rapidez dos fluxos e das relações que estão sendo estabelecidas no setor produtivo. Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Chegamos na terceira revolução industrial, já na segunda metade do século XX, mais ou menos na década de 70, que é o chamado meio técnico científico informacional, que o professor Milton Santos tanto fala, que vai ter muita relação com essa técnica e essa informatização produtiva. Então, a gente vai ter a automação, a robótica, computadores, a internet, os eletroeletrônicos, mudando muitas das relações produtivas e do próprio consumo com relação àquilo que está sendo produzido em toda essa escala de desenvolvimento do sistema capitalista. E aí a gente já pode falar hoje de uma revolução 4.0, da indústria 4.0, que é uma transformação baseada naqueles sistemas cibernéticos, na internet das coisas, então em toda essa fluidez muito maior com relação a onde essas redes de comunicação elas vão estar atuando, e também a questão da própria inteligência artificial, né? Isso muda muito a perspectiva que nós temos com relação a toda essa evolução da indústria, né? As bases produtivas, as bases do consumo também, pensando que a gente vai ter uma expansão cada vez maior dessa sociedade de consumo, ou pelo menos da ideia do que é uma sociedade de consumo, tá certo? E aí é importante a gente levar em consideração que essas revoluções produtivas que eu mencionei antes para vocês, elas vão trazer uma série de transformações, tanto no modo de produzir, como também nas estruturas sociais e econômicas. Eu, inclusive, falei isso para vocês, né? Quando a gente fala de revoluções técnicas, de revoluções produtivas, nós estamos falando de revoluções desencadeadas por uma demanda de mercado. O mercado que precisa interligar, o mercado que precisa ser mais rápido, o mercado que precisa produzir em larga escala, o mercado que precisa ter os seus fluxos muito mais garantidos, mais rápidos, mais eficientes. A gente acaba sendo afetado por extensão dessas transformações. Essas transformações não são sociais, não partem de uma pauta social, partem de uma pauta de mercado, mas nos afetam diretamente, pensando que a gente está inserido dentro desse sistema de exploração, produção, consumo e descarte
desse capitalismo enquanto o seu desenvolvimento histórico. Bom, mas daí o que é importante a gente falar? Como eu falei antes, né, a gente já está aí no que seria a indústria 4.0, essa revolução 4.0. E ela tem algumas características diferentes com relação às outras revoluções. A primeira delas está no seu aspecto econômico, porque a partir dos anos 90, nós já temos um avanço do chamado neoliberalismo. O que o neoliberalismo traz para a gente? Traz as privatizações dos setores produtivos, traz o avanço gigantesco das grandes multinacionais. Nós estamos falando de multinacionais que vão trazer consigo a era dos monopólios. Vejam só, falei isso para vocês, eu acho. Há algumas semanas atrás, a gente teve um pane no setor de comunicação. A gente ficou sem Facebook, WhatsApp e Instagram. Mas vocês não acham um pouco estranho, ou pelo menos abrir aí para a reflexão de vocês, o fato de uma única empresa controlar um monopólio mundial de comunicação? A gente depende de uma única empresa para conseguir estabelecer as nossas relações nas redes sociais, nas mídias. Olhem só como isso também diz muito sobre essa nova era da informação e também essa nova era aí do capitalismo que vem se desenhando desde os anos 90 com essa questão das multinacionais e dos monopólios. Bom, pessoal, e também vem toda essa questão das terceirizações, que estão aí para mostrar para a gente o quanto essa forma de se dinamizar e potencializar os lucros, por muitas vezes, estão aí retirando direitos básicos dos trabalhadores. E aí também é importante eu até mencionar com vocês uma frase, acho que vocês devem conhecer, o Karl Marx, né? Que ele diz o seguinte: para nos construir enquanto seres humanos, devemos primeiramente nos constituir enquanto trabalhadores. E aí eu pergunto para vocês, pensando em todas essas transformações, o acesso do sujeito a todo esse mundo globalizado vem através da exploração da mão de obra, da exploração do seu trabalho. E o que acontece com quem é desempregado? Como ele se insere dentro de todos esses circuitos? Ele, de fato, vai ser considerado um cidadão de direitos? Um cidadão que faz parte da globalização? Se a gente for parar para pensar, nos últimos anos, a gente teve um aumento absurdo do número de desempregados aqui no Brasil. E aí a gente começa a pensar, esses desempregados também são super importantes para a manutenção dessa nova lógica do trabalho. Por quê? Essas pessoas estão também muito mais vulneráveis a serem absorvidas por setores de precarização do trabalho, de terceirização do trabalho, de retirada dos seus direitos básicos, pagar o mínimo para o trabalhador para ter o máximo de lucro dessas produções, dessas multinacionais, desses monopólios, destes detentores dos meios de produção. Porque o único meio de produção que o trabalhador detém é o próprio trabalho, é o próprio corpo, tá certo? Estando nessa situação de vulnerabilidade, compondo o que seria um exército de reserva, essa galera também faz parte desses circuitos de lógica de exploração e de precarização do trabalho. Vejam só, por exemplo, quando vocês pensam nessa expansão muito grande que a gente teve nos últimos anos com relação aos aplicativos de entrega, iFood, Rappi, Uber Eats, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas têm seus direitos trabalhistas garantidos? Não. Essas pessoas vão ter o mínimo de respaldo da sua segurança do trabalho, do seu salário, de qualquer coisa que dê algum tipo de garantia? Não. E ainda mais, essas pessoas conhecem o seu patrão? Não. A gente muito fala da palavra uberização do trabalho, né? Porque a gente vai ter esse trabalhador vinculado a esses aplicativos, né? Esses aplicativos de entrega que eu falei para vocês. Mas e o patrão? Será que, de fato, eles sabem quem são essas pessoas? Ou também há uma uberização de quem está controlando tudo isso? Vejam só como isso tudo faz muito parte dessa Revolução 4.0. E aí a gente fica muito angustiado, né? Do tipo, nossa, mas a tecnologia vai roubar o meu trabalho. Nossa, mas o robô vai estar fazendo aquilo que o trabalhador fez, que trabalhava lá nos setores produtivos das indústrias. A gente deveria estar preocupado com isso? A gente deveria estar preocupado porque nós estamos tendo um avanço da tecnologia?
Ou será que a gente deveria estar preocupado porque esse setor do trabalhador, do desemprego estrutural, está crescendo cada vez mais e a gente não está tendo uma sociedade que olha para esses trabalhadores? A gente deveria estar sendo contrário à evolução da técnica e da ciência, com medo de que isso, de alguma forma, pudesse nos anular enquanto cidadão? Porque se a gente não é trabalhador, a gente não está dentro desses circuitos produtivos. Quais são as precarizações que essas pessoas vão se sujeitar para poderem ter um mínimo dentro desse setor do consumo? Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all of these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Eu deixei até algumas reportagens para vocês de alguns trabalhadores desses aplicativos que praticamente pagam para trabalhar, que precisam pedalar 20, 30, 40 quilômetros só para chegar até determinado restaurante e poder entregar a entrega em um curto espaço de tempo. E muitas vezes esses trabalhadores que trabalham com entrega, com alimentação, mal e mais estão comendo. Eles nem se alimentam, não dá tempo. Então imaginem também o quanto é desconfortável, ruim, para que essas pessoas se sujeitem a isso com fome, tendo que trabalhar e pedalar por uma cidade inteira, ou gastar absurdos também com relação aos seus combustíveis, seja de uma moto, por exemplo, para poder fazer esse sistema de entregas funcionar, para poder fazer com que a fluidez desse mercado, da uberização, funcione cada vez mais velozmente, tá certo? Então, assim, como eu falei para vocês, a gente não tem agora, né, só uma uberização do trabalhador, mas a gente também tem uma uberização dos detentores desses meios de exploração. Fica tudo muito nebuloso. Contra quem que a gente vai lutar? Com quem que a gente vai pedir os nossos direitos? Quem é que vai nos garantir isso? Então fica tudo muito mais difícil, precário, tá certo? E aí, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente levantar nas nossas conversas pelo Google Meet é a própria questão do home office. O home office, ele se tornou aí a realidade de muitos trabalhadores no decorrer da pandemia, tá certo? É a minha realidade, por exemplo. E muitas empresas, até hoje, preferem que seus trabalhadores permaneçam no home office. É interessante? Por um lado, com certeza. Mas quais podem ser as negativas
dessa mudança? Será que a legislação trabalhista vai cobrir os direitos do trabalhador? Será que esse trabalhador ele não vai ser destituído de algumas questões básicas por estar fazendo home office? Será, outra pergunta muito importante, será que a gente que é trabalhador em home office consegue separar o que é trabalho e o que não é? Quantas horas vocês acham que um trabalhador em home office de fato faz? Na teoria são 8, mas e na prática? Eu duvido que seja menos que 10. Porque a gente não tem mais essa separação. Vejam só como essa perspectiva do trabalhador cidadão se unifica cada vez mais e a gente também, para se sentir útil dentro de todo esse sistema, trabalha o dobro, trabalha o triplo, mas ganha metade. São questões para a gente ir levantando, tá certo? Teremos mais uma outra aula para falar sobre essas coisas, para falar sobre algumas questões que estão acontecendo, a reforma da Previdência, a reforma da legislação trabalhista, uma série de questões aí. Eu espero que vocês possam dar uma olhada aí nos slides e também nas reportagens que eu deixei para vocês. Acho que também vai ajudar muito no decorrer dessa discussão, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!